Miracle. Hello, ouvintes da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida, 95,7 FM. Eleve sua vibração, eleve seu padrão de vibração. Vibre a energia de saúde, dinheiro e amor. Vibrações essenciais, para viver aqui na Matrix. Vibração de saúde é sentir-se inteiro, sentir que você tem a integridade, sentir pertencimento, que você pertence a algo. Às vezes a pessoa fala para mim, eu acho que eu nasci na família errada, então é porque ela não sente pertencida ali. A vibração do amor é sentir-se desejado, querido, sentir querido, sentir-se que você existe, Então, primeiro você vibra tudo isso e depois você é um imã que atrai, aquilo que você vibra. Mas a minha pergunta é, por que você não está vibrando isso, Por que você está sem essa vibração? Então, eleve sua vibração. Então, vou propor para você agora um pequeno exercício de vibração que você vai fazer bem rapidinho para você entender o que eu estou falando mais sobre vibração. Então, você está aí, se você puder, você vai então se sentar aí num lugar e fechar um pouquinho seus olhos, só para você ver como funciona a vibração e como o seu corpo aceita essa vibração. Você vai fechar os seus olhos e você vai se imaginar num grande lugar assim, com várias árvores frutíferas, com árvores com bastante fruta, aquelas frutas bem gostosas. Então você vai pegar uma laranja, você fechou seus olhos, respirou, pega uma laranja, corta essa laranja, põe na boca essa laranja, degusta essa laranja, sente o sabor da laranja. E aí você faz isso assim com os olhos fechados, tá vendo? Você tá, então, vibrando, na satisfação de chupar uma laranja ou de comer uma laranja, num sentido assim gostoso, numa coisa que traz uma paz, perto das plantas, perto das árvores frutíferas. Então fala para mim, você agora abre os seus olhos, então você conseguiu aí sentir, normalmente quando a gente está conectado com a nossa alma e faz esse exercício, a gente consegue então se teletransportar para esse local, desse lugar que eu estou contando aqui para vocês. Então, por que muita gente, agora eu vou perguntar, por que muita gente entende isso, mas não consegue fazer essa vibração? A pessoa sabe disso, sabe que a vibração, muita gente estuda sobre a energia, sobre frequência vibracional, sobre energia eletromagnética, mas por que será que muita gente sabe que a língua do universo é a vibração, mas a pessoa não consegue fazer essa vibração, ela não consegue colocar isso no corpo dela, porque você é um imã que atrai aquilo que você vibra. Então, como que está a sua vibração? Então, você consegue vibrar aí autovalorização? Sentir-se inteiro, sentir a integridade no seu ser, que você pertence ao aqui e agora. Você consegue vibrar na liberdade, sentir-se livre. Você se sente desejado, querido, sente que você existe. Então, para ser saudável, livre, amado, valorizado, alegre, você tem que vibrar isso com o seu corpo, para depois atrair isso. É de dentro para fora. Você é primeiro, essa vibração, e depois recebe. Você faz, então, a sua vibração elevada aí de 10% e o universo, então, vai conspirar e trazer esses 90% de volta. Mas, para ter essa vibração elevada, você precisa da sua alma. E o que eu observo com o tratamento da mesa radiônica é que muitas pessoas estão, então, sem as partes da sua alma, Por isso não conseguem vibrar essas energias. E por que então eu vou fazer algumas perguntas, E por que sua alma se afastou de você? Então, a sua alma, se ela sentir que vai sofrer, ela vai se afastando. Não é alguma coisa lógica, é uma sensação, Sua alma vai se afastando quando você segue o mental coletivo, crenças limitantes, Então, por exemplo, às vezes a pessoa fala assim, por exemplo, a Ana ficou milionária, Um exemplo aqui, a Ana ficou milionária e ela é 1 em 1 milhão. Então, quando a pessoa fala isso, ela quer dizer assim para você, a Ana conseguiu, mas você não vai conseguir. Então, isso é uma crença limitante, tá? Crendo que assim, a outra pessoa consegue vibrar no dinheiro e você não. Então, tudo é para todos, Se a Ana conseguiu ganhar 1 milhão, você também pode ganhar de outra forma, Fazer seu dinheiro, sua vida.
Então também a sua alma se afasta quando você se apoia em outras pessoas, quando você coloca outra pessoa ou coisas no lugar da sua alma, porque às vezes a pessoa não se sente preenchida, então ela vai colocar alguma coisa para se sentir preenchida. Quando você não valoriza o que você sente, você não escuta a sua alma, você deixa, né, para lá. Outros meios também, por exemplo, se quando vai ocorrer um acidente de carro, a alma ela sai na hora, né? Você já viu depoimentos de pessoas que falam que ela se sentiu, ela não viu o acidente, ou ela viu só, ela volta, depois ela vive, mas ela conta, assim, relatos de que ela saiu do corpo e não se lembra nada, ou que ela viu o corpo dela, né? Ela sai do corpo e olha. Quando também, como é que outra maneira da alma se afastar ou você perder uma parte da alma é quando morre aí um ente querido, né? Quando a gente perde alguém que a gente ama, parece que uma parte da nossa alma vai com a pessoa que morreu. E por um tempo a gente fica assim, né? Então tem várias coisas. Tem o cliente, né, também, que que agora ele já é adulto, mas quando ele era criança, ele mudou de casa, então na casa que ele estava tinha a casa da árvore. A criança dele, para a criança dele, mudar de casa e perder a casa da árvore, era então ali um trauma, né? Para a criança, e a alma dele ficou presa ali, né? Então a alma fica ali presa, ou fica vagando. Também quando uma criança que é desprezada pelos pais, por ela não ser igual a todo mundo, né? Por ela ser diferente. Então, assim, há vários motivos, né? De maneiras aí de você, então, perder as partes da sua alma. Então, atenção, eu vou fazer agora aqui 10 perguntas, né? E você vai avaliar se você está com todas as partes da sua alma ou não. Então, lembrando que não é algo lógico, não é algo mental, sabe? É lógico, a pessoa que não entende, ela fala assim para mim, mas como assim partes da alma? Eu tô viva, né? Tô aqui viva. Mas são partes suas, energéticas, que você não percebe, que fica, então, ali, né? Fica fora. Fica adormecido. E às vezes, quando você faz a psicoterapia, por exemplo, que você conversa só com a mente, às vezes não adianta por isso, porque sua alma está deslocada. Então, você está falando com uma cabeça vazia, né? Com uma cabeça que não tem uma essência. Por isso que às vezes demora muito para funcionar a psicoterapia. Então, vamos ver se você está, então, com as suas partes da alma. Você já teve dificuldade para ficar ou estar no presente, no aqui no agora, em seu corpo? Às vezes você se sente fora do corpo, né? Observando-se como se você estivesse assistindo um filme. Você já sentiu isso? Número 2, você já se sentiu entorpecido, anestesiado, apático, enfraquecido, sem ânimo, sem direção, não sabe o que vai fazer? 3, você sofre de depressão crônica, também é outra coisa, que quando a pessoa tem depressão, síndrome do pânico, né, significa que ela está sem as partes da alma dela, enfraqueceu, perdeu as forças. É lógico, assim, a maioria das pessoas que estão pegando Covid, que tem problemas assim, de uma certa forma, porque tem muita gente que pega a Covid, vai para o hospital, fica entubada e volta. E tem muita gente que não volta. Então, as doenças em si, elas estão todas relacionadas com essa parte, com essa perca da essência, do self, né? Então, isso é uma coisa que, né, que você tem que ver. Vamos para a próxima pergunta, então. Você tem problemas com o seu sistema imunológico e dificuldades para resistir às doenças? 5, quando criança, você estava sempre doente? Também é né? Pode ter sido que você achou que não era desejada ou não era querida e também a alma se afasta. 6, essa é bem interessante. Você tem lacunas nas lembranças de sua vida após 5 anos de idade? Você sente como se tivesse apagado traumas significativos da sua vida, né? Então, às vezes, você não lembra de um determinado tempo, né? As pessoas falam para você, já aconteceu comigo, a pessoa conta, você lembra daquilo, sim, sim, assim, e para mim que não foi muito bom aquela cena, eu acabo que não lembrando, a gente apaga, né? Então, a alma faz isso, ela sai do corpo, você fica fica com aquela lacuna. 7, você luta contra vícios, né? Como, por exemplo, álcool, drogas, comida, sexo ou jogo, né? Tem um exagero aí também, né? 8, você procura coisas externas para encher um vazio interior. Então, dá uma analisada. 9, você já encontrou dificuldades para levar adiante a sua vida depois de um divórcio ou da morte de um ente querido? Ficou muito tempo ali com dificuldade, não conseguiu, né, ir adiante. E 10, você sofre de síndrome de múltiplas personalidades, né? Não sabe o que você realmente é. Então, quando a pessoa tem essa síndrome de várias
de multipersonalidades, ela está mais na cabeça e não sente a sua essência, então por isso se sente perdida. Se você respondeu sim, então, para algumas dessas perguntas, você pode, então, ter sofrido aí a perda das partes da sua alma. Partes importantes do seu self, essencial, pode estar fora aí do seu alcance. Por isso, você não consegue, então, ter uma vida boa aqui na Matrix, né? E de que vale, então, o homem ganhar o mundo e não ter a sua alma? Né? O que vale você ganhar, então, o mundo, fazer tudo isso e a alma nada? Então, com o trabalho da mesa radiônica, é possível, então, fazer aí o resgate da sua essência e depois aí criar consciência e proteção para a sua alma, né? A gente faz isso. Então, essas vibrações essenciais, né? Então, quando você aprende a vibrar, e quando você também, né, porque a alma é como se fosse uma flor iluminada, muito delicada. E aí ela pode, então, né, se deixar assim. Então, não é algo que você faz com a mente lógica. É algo que você não percebe que você faz. Então, você vai ficando enfraquecido. Então, quando a gente vai fazer qualquer um dos meus cursos ou do trabalho com a mesa radiônica, eu sempre pergunto se a pessoa tem que resgatar partes da alma dessa vida ou vidas passadas. E a maioria das pessoas sempre tem alguma coisa faltando, sempre tem algum buraquinho ali. Isso é normal, que é do ser humano, porque a pessoa fica ali com alguma coisa que ela não gostou e fica preso em situações. E é lógico que eu dei alguns exemplos, mas existem maneiras aí, né, diversas maneiras, que quando a gente faz assim a investigação na mesa, aí a gente descobre, né, por que a pessoa perdeu a alma, onde que está. Então a gente tem que fornecer assim um ambiente confortável para que a alma ela se sinta protegida, né, você escutando, sentindo, seguindo a sua alma, entendendo, né, o que você veio fazer aqui. Isso é super importante. O que é a saúde? É a vibração de você se sentir inteiro, pertencimento, você pertence, né? Você se sente bem, então você está inteiro. Quando a gente está despedaçado, fica fácil de ter uma doença, qualquer tipo de doença. A vibração, então, do dinheiro, você vibra a energia de valorização, de liberdade e até de poder também, né? No sentido gostoso, né? Quando você vibra a energia do amor, quando você se sente desejado, querido, e quando você sente que você existe de verdade. Então, isso faz toda a diferença. Então, você vê que o corpo, quando a gente faz uma meditação ou técnicas de meditação, como, por exemplo, no treinamento de meditação ativa, a gente faz esse resgate tanto das suas partes, tanto também tanto das partes da alma, conexão com o seu eu superior, resgatar os corpos astrais de vidas passadas, que às vezes pode estar também te atrapalhando, né? Então, tudo isso para você estar no aqui e no agora e usar isso. Então, sem a alma, não tem sentido, né? Você tem que estar com a sua alma e também aquilo que é, por exemplo, Ana milionária, né? Ganhou 1 milhão. E é do jeito dela, né, por exemplo, e a gente vai ganhar o nosso 1 milhão de outra maneira, cada pessoa com a sua coisa, mas a prosperidade está aí para todos. Então, como que você está fazendo com a sua energia, né? Como que você está vibrando? Então, a vibração, a frequência vibracional, o que é a frequência vibracional? É a energia, então, que a gente vai falar aqui da eletromagnética. Eletro, né, que parte de cima, eletricidade e tal, pensamentos são elétricos. A parte magnética, os sentimentos, né, são magnéticos. Essas duas energias que todo mundo produz, não é uma coisa só minha, ou né, para todos, todo mundo produz, né? Por isso que a gente faz o namastê aqui, quando a gente está, né, equilibrado com essas duas energias. Então, aí você vai produzir uma energia eletromagnética, a qual é uma vibração, uma onda. Você vai enviar essa onda e você vai receber de volta. Então, no momento que a gente está passando de pandemia, de crise, de tudo aí, de vacina, de disse e não disse, de notícias ruins, como que eu ajudo? As pessoas perguntam muito para mim, como que eu vou ajudar uma pessoa que está, né, passando lá pelo Covid, está entubado, né? Isso é uma coisa difícil, né? Triste. Mas como é que a gente faz isso? A gente tem, então, que fazer uma vibração elevada e enviar essa vibração para a pessoa, para que ela, então, se sinta mais confortável, mais forte, para ela sentir que ela tem, né, a energia dela, ela tem alma.
e assim ela poder sair dessa situação que ela se encontra. Então agora, nesse momento agora, o que eu estou fazendo essas vibrações, tanto de saúde, porque está relacionado, você vê a saúde, né, que é a integridade, o pertencimento, o dinheiro, que é a valorização, né, sentir liberdade, a vibração do amor, que é se sentir desejado, se sentir querido, se sentir parte do todo e se sentir existindo. Essas vibrações, elas são essenciais para você, então, né, se manter saudável, para você se manter inteiro, você desejando a sua alma, né, tirando a rejeição. E aí, como é que a gente vai fazer a vibração? A gente, então, vai fazer as vibrações essenciais, mentalizando aquela pessoa que, por exemplo, que está com Covid, vamos imaginar ela bem e vamos começar a agradecer a saúde, para ela restituir a saúde, que é o que a gente pode fazer, os 10%. Aí, os 90% é com o universo, com a pessoa, né? Então, aí a gente vai fazer a nossa parte, que é essa vibração maravilhosa de amor, né? De valorização, de alegria. Então, tem alguém no telefone? Hello, alô? Alô? Oi, quem é? É Andréa, de Jundiaí, teacher. Ô, Andréia, tudo bom, querida? Tudo bom, graças a Deus. E aí, você é a Andréia da live? Sim, Opa! assisto sempre as suas lives. Que bom, que alegria. Muito bem-vinda. Qual que é a sua pergunta, Obrigada, querida? Sônia. Então, eu queria saber como que está a minha frequência e vibração, que estava um pouquinho baixa. Certo. Eu queria saber se melhorou. Então tá bom, vou olhar aqui, só Tá. um minutinho, tá bom? Obrigada. Vamos lá, então, querida Andréia, eu vou falar e vou explicar o que é, né, para as pessoas que estão acompanhando a gente, poder entender um pouco da vibração. Você está, então, o seu estado de consciência hoje é de quinta dimensão. O que significa o estado que é o planeta está na quinta dimensão também, né? Já entramos nessa dimensão, que é a unidade do amor, que é quando a gente não divide mais, não julga, né, como certo, errado ou condena, já saiu um pouco do mental coletivo, do mental racional. E aí a gente consegue, então, aí entender, né, ver as pessoas com outro olhar, e a gente já não não magoa uma pessoa, ou não provoca uma dor que a gente não gostaria pra gente. Então é uma consciência bem bonita. Que bom. E a sua frequência tá vibrando, né, a frequência dá pra ver na mesa. Essa frequência, então, gente, eu tomo como referência a escala de David Hawkins, né? Então, eu faço na mesa com a ajuda da radiestesia, tá bom? Então, não tem assim e também não é uma coisa muito lógica, né? É uma coisa sentida da energia. Tomei como referência essa escala. Então, você vibra aí 500 Hz, né? Que já é o começo, que está expandindo, né? Você já está abrindo, está expandindo a sua consciência. Mas, eu tenho que te falar, Andréia, você pode muito mais, né? Você é uma pessoa que, como eu já te conheço das lives, ainda carrega um pouco, muito de crenças limitantes. E também estou falando agora o que eu estou sentindo, e às vezes você se deixa ser absorvido pelo meio, pelo todo. Por exemplo, agora, às vezes a gente agora escuta, né, por exemplo, tal vizinho morreu, né, por exemplo, de Covid, tal pessoa, né, então a gente tem que entender o processo das coisas, tem que confiar, tem que ter uma confiança no processo divino, né, nada acontece, né, por acaso, e pessoas que vão para o outro lado, mas que também não morre, que a gente tem que lembrar que morre o corpo, mas a pessoa está lá do outro lado, né, que a gente é uma experiência, a experiência de cada um. Então, né, você pensar num todo. Quando a gente, como que eu posso pensar num todo? Pensar no universo, na força universal, que tem um fluxo, que tem uma energia, e que aquela pessoa, às vezes, é o que eu acabei de falar, a pessoa que morre, ou que desencarna, como a gente fala que seria melhor, né, só desencarnou, mas o espírito dela continua vivo do outro lado, e vai ser trabalhado, vai ser amparado. Então, tem alguma coisa mais, né, por trás de tudo isso. E aí conforme a gente vai, na verdade, se desprendendo de muitas crenças, muitos conceitos, muitos condicionamentos, né, principalmente aqui no Ocidente, onde a gente, então, coloca muito drama na morte, né? Então, a morte, por exemplo, a vida e a morte é uma coisa só, as pessoas dividem, mas é o processo, né, da vida. O que a gente veio fazer aqui? Então, eu vou lembrar para vocês, a gente veio aqui para a Matrix, para então, né, a gente trabalhar o nosso emocional e também trabalhar a nossa
tanto emocional como o corpo, físico, mental. Se a pessoa, por exemplo, desencarna com uma mente muito apegada, por exemplo, com muitas crenças, tal, né? Ela morre hoje, vai pro lado de lá. Aí, lógico que tem um amparo, mas mesmo assim a pessoa vai para aquele estado de consciência que ela está aqui. Então, aquilo que ela vibra, se a pessoa, por exemplo, divide tudo em certo e errado, vive no julgamento, vive, né? Ela vai direto ela desce, né? Vai direto para a segunda dimensão que a gente fala. Então, lógico que as dimensões são só para a gente ter um parâmetro, né? Da gente entender. Isso não significa que a pessoa é boa ou má, significa que a pessoa está vibrando uma energia ruim. Ela não significa que a índole da pessoa é ruim, né? Só porque ela está na segunda dimensão. Às vezes pode ser um engano, pode ser um aprisionamento. E quando ela é acordada na consciência, ela consegue sair disso, né? Então é um processo que a pessoa tem que entender, né, como funcionam as leis do universo. Então a vibração é uma das leis do universo, a lei da atração é outra lei. Você realmente é um imã que vai atrair aquilo que você deseja, aquilo que você vibra, né, de corpo e alma. Então, você aprender, então, a entender o processo e, então, libertar as coisas, as pessoas. E muita gente também, mais uma outra coisa que estou sentindo aqui, né, também ali com a Andréia, mas com qualquer outra pessoa, é que a pessoa carrega tudo no corpo físico. Então, muita gente acha que vai resolver, por faltar uma parte da alma, ela põe as partes de almas de outras pessoas no lugar da sua própria alma e fica carregando os outros, querendo resolver a vida dos outros e vive uma vida, então, muito ruim, porque fica sempre resolvendo e se metendo na onde não é chamado. Sim. Não estou falando de você agora, André, eu estou só dando um exemplo. Não, mas eu sou um pouco intrometida. Ah, então tá bom, então já serviu, então, tá bom, então. Mas eu estava querendo dizer assim, num processo de que a gente não percebe. Então, por exemplo, assim, quando eu solto, eu libero, por exemplo, eu tenho uma filha, então eu libero ela no sentido energético, eu passo confiança, eu transmito confiança, é lógico, tenho suporte, orientação, mas eu não fico segurando ela no meu corpo, eu não tenho que resolver a vida dela é dela, ela é que vai decidir se vai ser feliz ou não, né, entendeu? E ela tá falando aqui no Instagram, ela falou que me ama, aqui ó, minha filha tá assistindo, tá vendo? Então a gente libera, então você não tem que resolver nada, você tem que fazer seus 10%, é a vibração de amor, vibração de valorização, de liberdade, de entendimento, de fé, de pensamento positivo, elevar a vibração para que você possa, então, ajudar aí várias pessoas que estão na negatividade nesse momento aí do que a gente está passando aqui no planeta Terra, aqui na Matrix. Tá bom? Então, Andréia, obrigado por ter ligado. Até mais tarde. Obrigada a você, Sônia. Tá joia, então. Um beijo para você. Quem quiser, então, saber mais sobre isso, eu tenho o meu WhatsApp, é São Paulo 11 992387731 992387731. Namastê e até semana que vem.